Olá, eu sou a Aurélia dos Anjos e espero que esse vídeo possa trazer uma melhora, uma clareza e quem sabe até uma cura através do esclarecimento de como nós, mulheres, podemos nos harmonizar com os nossos ciclos e principalmente com a TPM. O nosso tema de hoje é cristais para TPM. E como os cristais podem ajudar na nossa saúde física, emocional, mental, energética. Mas para que a gente possa pegar os cristais e começar a estudar com eles, a trabalhar com eles e fazer com que toda essa cura que vem através dos minerais, do reino mineral, ajudar o nosso feminino, ajudar nosso ciclo, a gente precisa entender como esse ciclo funciona. O nosso ciclo feminino, ele simplesmente foi deixado de ser observado ao longo da nossa jornada devido à correria, né? O patriarcado ele fez muito isso com a mulher. Quando uma mulher começou a ganhar espaço no mercado de trabalho e ao mesmo tempo na vida, né, que a gente ainda batalha para que a gente possa ter mais espaço, mas o espaço que a gente tem, ele fez com que a nossa vida ficasse cada vez mais preenchida e a gente deixasse de observar o nosso ciclo, o nosso feminino. Então, a gente trabalha, a gente cuida de filho, a gente cuida de marido, a gente cuida da casa, a gente faz tantas coisas nos dias de hoje, a gente estuda, que a gente esqueceu de olhar pra gente. E o olhar pra gente é observar o que existe dentro da gente. E o quanto a mulher ela é cíclica, e nós somos mesmo. Nós mudamos com a lua. Por isso que o nosso ciclo menstrual ele é de 28 dias, assim como o ciclo lunar. Então, quando a gente começa a entender que a lua ela tem uma fase de 28 dias, a gente também tem essa fase, e a gente começa a aceitar essa nossa natureza cíclica, a gente começa a entender e evitar vários problemas de saúde física. A Lua já é comprovado que ela tem um magnetismo e uma influência no corpo humano. Isso é comprovado. E quando você percebe que no corpo feminino ela tem uma influência ainda maior, a gente começa a entender muita coisa do nosso ciclo feminino. Então, para eu apresentar as pedras para vocês com mais clareza e vocês conseguirem entender, eu vou apresentar primeiro um trabalho que eu fiz para as minhas alunas, explicando para elas como é que funciona o ciclo delas. Isso aqui eu apresentei para elas, que é a mandala das deusas e você. Existem vários tipos de mandalas nos dias de hoje que trabalham com o nosso ciclo, né? Que são mandalas super famosas. A gente tem a Miranda Gray, que ela fala sobre os ciclos femininos, tem livros sobre isso, tem a Lua Vermelha, que ensina você a lidar com seus ciclos femininos, e vários outros trabalhos que várias outras mulheres de medicina foram criando, mandalas em cima dos ciclos femininos. Eu fiz essa muito baseado no estudo das deusas, mas também entendendo um corpo feminino de uma forma que eu pudesse associar a energia da psicanálise e ao mesmo tempo a energia da lua, tá bom? Então, ela é simples e eu acho que a única mandala tão simples que eu vi quanto essa foi a da Ana Sanoff, eu acho que é assim que eu só falo o nome dela, desculpa se eu estiver falando errado. Ela também apresenta assim, ela também trabalha com ginecologia natural e ela também tem uma mandala muito simples. Mas essa mandala, ela é voltada para a lua e para as fases da mulher. Eu passei essa mandala das meninas e ela fala das nossas 4 fases. E das nossas 4 fases internas e das nossas 4 fases externas. Essa fase externa, ela é a lua no céu. Essa fase interna é a nossa lua interna. O meu galo adora cantar quando eu tô gravando vídeo, tá, gente? Então, vamos ignorar o meu galo. Essa é a desvantagem de morar na roça, né? Ou vantagem, né? Porque é até gostosinho. Vamos lá. Então, a lua no céu, essa aqui vai ser mais fácil.
estamos aqui, ó, lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova. Que eu associo essa forma às deusas também, né? Que são as deusas donzelas, as deusas negras, as deusas anciãs e as deusas mães. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Afasta a câmera. Pronto. Vocês estão vendo melhor. Como é que a gente precisa entender esse ciclo? Quando a lua, ela tá no céu e ela tem as fases dela, cada fase dela vai refletir a gente. Mas a gente também tem uma lua interna. Então, se a gente começar a entender que lá nos antigamente, lá quando as mulheres se reuniam para uma tenda da lua, onde o patriarcado ainda não tinha influência, e as mulheres se reservavam dentro de uma tenda para que elas pudessem se conectar com o seu feminino e com o seu sangue, isso acontecia quando no céu quase não tinha luz. Não tinha luz. Quando é que não tem luz no céu? Na lua nova. Na lua nova quase não se tem luz. E o que que é a menstruação? Que a gente chama de a nossa lua, né? Você já deve ter ouvido falar o movimento Plante a Sua Lua, plantar a sua lua, enfim, coisas que envolvam a lua. Essa lua, na verdade, é a nossa lua interna, que é o nosso sangue. E o menstruar ele vem muito de mês, então ele vem muito com o calendário solar, né? Porque a mulher, ela não menstrua todo mês, ela menstrua com a lua. Às vezes a gente vai ficar menstruada 2 vezes no mesmo mês, porque é 28 dias, não 30 dias. Esse seria o natural, né? Mas às vezes a gente diminui, ou às vezes a gente passa, enfim. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas o que eu queria que vocês entendessem, quando não tinha lua, era um momento de você se recolher, porque não tinha nenhum tipo de luz. E esse momento de você se recolher era o momento de você morrer. Que para os nossos ancestrais, a mulher sangrar, ela estava vivenciando uma pequena morte, né? Ela estava ali jogando o seu sangue na terra e morrendo para os 28 dias anteriores. Lembra que a nossa menstruação, ela conta a história do que a gente viveu os 28 dias passados. E aí, nessa força, nessa energia que a mulher estava lá, todas elas reunidas e não tinha lua no céu, é o que a gente chama de lua nova. Então, era dessa forma que a gente se conectava. A gente ia para lá e vivenciava o nosso sangue durante 7 dias, que a gente sangrava na terra, fazendo os rituais da tenda da lua. Quando a gente saía de lá, o que que acontece depois que a gente morre? A gente nasce. E a gente renasce menina. E então a gente está numa fase que em algumas mandalas vão ser menina mágica e outras mandalas vai ser a donzela. Mas, de fato, é um momento onde a gente está com total energia. E se a gente for falar fisicamente, também, né? Porque os nossos hormônios começam a se revigorar. O nosso muco vaginal é diferente, né? A gente fica com quase nenhum muco vaginal depois da menstruação. E o que isso quer dizer? Que você está em um total potencial, que você está super donzela, que você está com energia, que você está na fase da menina mágica, você vai fazer tudo. A sua energia ela tá bombando, você tá com vontade de ganhar o mundo. Toda a energia que lá atrás, na sua menstruação, não existia, porque você estava naquela fase morrendo, que algumas mandalas vão chamar da anciã, mas eu chamo de morte. Então, você tá completamente diferente. Você tá um total de energia. E aí você fica assim durante 7 dias. Depois que pega esses 7 dias, você vai para onde? Você vai para a fase mãe, que é a fase que a gente está fértil. E essa fase que a gente está fértil é a nossa lua cheia. É a nossa lua cheia interna, né? Lembra que nos dias de hoje a gente já não tá mais junto com a lua do céu. A gente já modificou. Por quê? Porque houve aí uma gama de hormônios externos, houve a fase do anticoncepcional, do absorvente, da gente se desconectar, a gente já não se conecta, a gente já não vai mais para o recolhimento. Então, tudo isso fez com que a nossa lua interna ficasse diferente da lua externa. Tem algumas mulheres que ainda Tem, mas tem algumas que não. E isso não é um problema, tá? Isso só é um esclarecimento. Mas antigamente a gente ficava assim. Ops, a morte,
Ups, a morte junto com a lua nova. Calma aí, porque é muito estranho a gente fazer isso no espelho. Ok. A morte junto com a lua nova. Era assim. E aí, depois da lua nova, vinha a lua crescente, vinha a lua cheia e vinha a lua minguante. De hoje em dia a gente não faz isso. A lua pode estar nova no céu, mas a gente pode estar ficando de lua na lua crescente, ou seja, a gente pode morrer na lua crescente, o que não tem problema, tá? Mas aí a gente vai ter essa influência externa com essa influência interna. E isso tem uma correlação, sim, porque a lua externa tem influência sobre a gente. Então, tem algo aqui que a nossa menstruação vai vivenciar, ou que o nosso ciclo vai vivenciar junto com o ciclo externo, tá bom? Mas então, voltando para essa fase, a gente vai estar nesses 7 dias da menina, onde a gente quer fazer tudo. Depois a gente vai para a parte da lua cheia, a lua cheia interna. Ou seja, é a parte onde a gente está fértil, onde a gente está vivenciando melhor a nossa maternidade, seja a gente mãe ou não, a gente está mais maternal, a gente quer prestar mais atenção no mundo, a gente quer sempre arrumar decisões onde seja bom para os dois lados. Diferente da menina, que ela quer fazer tudo e que ela tá até um pouco egoísta, né? Ou a donzela, a mãe não. A mãe ela já quer abraçar, ela já quer entender qual é o seu ponto de vista. Então ela tá muito maternal, que é o momento que a gente está fértil, né? Que a nossa energia ela tá cheia, então a gente está cheio de energia. E a gente pode perceber que nós vamos gostar do nosso corpo em alguma dessas fases melhor. Ou a gente vai gostar mais do nosso corpo menina, ou o nosso corpo mãe, que é essa fase da lua cheia. Vai depender de como, porque nossos peitos vão estar um pouco maior, então quem gosta de ter um peitão vai gostar. Na menina a gente vai estar mais sequinha, então quem gosta mais, a gente vai perceber que somos 4 mulheres diferentes. Né, em um mês. De um mês, o nosso corpo modifica 4 vezes. O nosso humor, a nossa mente, tudo modifica. A gente é cíclica. E quando a gente entende essa roda que o nosso corpo dá, é maravilhoso, porque a gente consegue dançar com a música. Enquanto a gente não entende ou a gente não aceita, é um saco, porque você tá mudando, você não quer mudar, o seu humor fica difícil, e aí é onde entra a TPM, que ela é a fase que vem depois da lua cheia, que é a fase que vem depois da menina, quer dizer, da mãe. A gente vem para menina, para mãe e para anciã. Eu chamo de anciã. Já vi que algumas mulheres também, mas numa gama maior de mandalas e até mesmo pelos livros da Miranda, ela chama de feiticeira, que é a parte que a mulher está feiticeira, né? Mas eu vou chamar de anciã, que é a parte que a gente está envelhecendo. O nosso útero percebeu que ele não foi fecundado. Então, o que está acontecendo? A gente começa a entender que eu vou, em algum momento, eu vou começar a soltar, né? Desescamar e em algum momento eu vou morrer, em algum momento aquele sangue vai sair. E a TPM, por ela ser essa fase da anciã, ela é a fase que você começa a ter mais sabedoria, mas você também começa a ficar um pouco de saco cheio. De saco cheio do quê? De você. Por quê? Porque você não vivenciou muitas das vezes aquela menina e nem aquela mãe que veio antes. Então, os 14 dias para frente, eles foram não aproveitados. Você não fez e não sentiu eles passarem. Então, quando chega na sua TPM, na sua anciã, o que eu vivi? O que eu fiz? E essas questões começam a refletir, ótimo, começam a trazer uma autorreflexão. E essa autorreflexão faz com que a gente fique chateada, fique emburrada. A gente começa a trazer questões que a gente não traria em outra fase, porque a gente deixaria passar. Mas na anciã não, porque a anciã ela tá profunda. Essa fase da TPM ela é mais profunda. Então, tudo que incomoda a gente, nem que seja um pouquinho, vai ficar muito maior. Por que vai ficar muito maior? Porque precisa sair, porque precisa ser visto. E por que ele precisa ser visto? Porque ele não foi visto ainda. Então, a TPM é a oportunidade que a gente tem de rever os nossos 14 dias para frente e assim entender o que a gente deixou passar para que a gente possa ser melhor nos próximos 28 dias.
Então, a TPM, ela é o não entender e o não respeitar os seus ciclos. E aí, na TPM, que seria esses 7 dias, eu tô falando de um ciclo de 28 dias, tá, meninas? A gente vai falar de ciclos depois, não sei se nesse vídeo ou em outros, ciclos menores e ciclos maiores, tá bom? Mas um ciclo de 28 dias, essa fase da anciã, ela, ela reflete essa menina e essa mãe. E como é que essa anciã reage? É uma anciã que você vai ser um dia. Ela é a sua energia lá atrás, ou melhor, lá na frente. Pensa que a nossa vida, no geral, a gente tem um bom envelhecimento quando a gente tem uma boa infância, quando a gente tem uma boa vida adulta. Então a gente envelhece com saúde, a gente envelhece com felicidade. Agora pensa naqueles velhinhos que são bem rabugentos, são bem ignorantes, ignorante não no sentido da palavra de não saber, mas ignorante no sentido de estou sem saco, né, sou rabugento. Pensa nessas pessoas. Como é que foi a vida adulta delas? E como é que foi a infância delas? Geralmente foram infâncias difíceis, geralmente foi uma vida adulta muito sacrificada, então ela acaba sendo uma pessoa mais pesada. Então, o velhinho a gente fala muito, né, de velhos se reclamam. Ah, eles reclamam muito, a minha avó reclamava muito. Quando, na verdade, isso está refletindo a vida que eles tiveram, que geralmente foi uma vida muito dura. Então, você acaba tendo uma velhice muito dura, muito inflexível. É a mesma coisa com a gente. Se a gente chega na TPM e a gente tá rabugenta, e a gente tá reclamona, e todas as coisas que estão lá dentro estão saindo, é por quê? Porque a gente não teve um bom ciclo. A gente passou da nossa fase menina sem tomar um sorvete, sem dançar, sem fazer um cinema, sem correr, sem pular, sem fazer nada que a minha donzela ou que a minha menina mágica queria fazer. Nada, porque lembra que a nossa menina mágica e a nossa donzela estão refletindo a nossa infância, a nossa adolescência. É a nossa fase donzela. Então, muitas das vezes, o não aproveitar essa fase faz com que eu lá na minha velhice, que é a minha fase anciã, eu fique rabugenta. E aí a mesma coisa é a mãe. A mãe, eu não tive a minha amorosidade, eu não parei para me sentir fértil, onde eu podia resolver todas as coisas, onde eu fazia coisas para mim, onde eu gestava projetos, onde eu sentava e falava assim, ah, eu vou começar a pintar, eu vou gestar um quadro, eu vou gestar um livro, eu vou gestar, eu não gestei nada. Eu simplesmente vivenciei, acordei, trabalhei, fiz compras e cuidei das crianças e aí voltei, dormi. Eu vivi isso e não dei atenção para minha menina e nem para minha fase fértil. E agora, quando eu chego na minha anciã cobra. Ela cobra como? Emburrada, rabugenta, começando a rachar problema onde a gente acha que não tem, mas tem. Porque aí a gente começa a reclamar com o marido, com o namorado, com a namorada, com os amigos, tudo começa a irritar a gente começa a achar tudo horrível. Mas por quê? Porque tá tudo horrível. Porque eu não dei atenção para minha menina e nem para minha fase mãe. O que que elas estão refletindo energeticamente na gente? A minha menina e a minha donzela, que são os meus primeiros 7 dias após a minha menstruação, ela está refletindo a minha infância. Ela é a minha criança. Ela é a minha criança interior. Ela é a minha adolescente interior. Que muitas das vezes foi magoada e machucada. E aí, por isso, a gente tem ciclos menores ou maiores nessa fase. Que aí é quando a gente já sai dos 28 dias da nossa menstruação, que vai para os 30 ou para os 25, enfim. E aí a gente vai ter a fase mãe, que vai refletir eu como eu lido, assim, com a maternidade ou com minha mãe, né? Como eu reajo à minha maternidade, né? Ou seja, com os meus filhos, se eu já for mãe, ou como é a minha relação com a minha mãe. Esse é o momento curador dessa relação, que é o momento que você está vivenciando essa maternidade dentro de você. E aí, a gente chega na anciã, na TPM, querendo entender tudo o que aconteceu, só que a gente não entende. E aí é a hora que a gente é pega pelo pé, né? Que aí vem
aquela vozinha que tudo tá ruim, a gente tá sem saco pra nada. Ah, a gente quer gritar com todo mundo, a gente tá com raiva. E aí depende, tem aquelas TPMs que também são mais depressivas, né? Que tá mais pra dentro, que você só quer ficar ali, que você chora à toa. Você tá chorando por quê? Não tem um porquê. Tem um porquê. Você tá chorando pela mãe, pela menina que não foram ouvidas. Você tá chorando pelaquela fase que você não viveu. E que você sabe que você não vai viver porque passou. E aí, quando passa a anciã, que é a nossa lua ou a nossa menstruação, como vocês preferirem chamar, é a hora que a gente está jogando fora tudo aquilo, para a gente poder começar um novo ciclo. Só que essa menstruação, ela pode ser dolorida porque aí entram os processos da cólica, entram os processos das dores de cabeça, das dores no corpo, das dores na perna, porque a gente está morrendo para os 28 dias anteriores. E se esses 28 dias foram 28 dias onde a gente simplesmente não ligou para nada, não teve tempo para tomar um sorvete, não teve tempo para gestar alguma coisa, a nossa anciã ficou super triste, super chateada, super rabugenta e você só se criticava porque você estava na TPM, você não queria ter TPM, você não queria ser mulher, porque ser mulher é um saco. Quando a gente menstrua, aí vem a cólica, vem a dor de cabeça, vem a dor nas pernas e aquele sangue preto, coagulado, aquele sangue mais difícil. E aí o que a gente faz? A gente toma remédio, não sente mais cólica, não sente mais nada, mas o nosso sangue tá ali preso, cheio de coágulo, o que não é natural no feminino, que não é natural. O sangue tem que ser vivo, vermelho vivo, né? Claro, escorrer sem coágulo. Então, essa fase que a gente vive, essa mandalinha aqui que eu expliquei para vocês, né, que são a nossa fase, a nossa lua interna e a nossa lua externa, né, que é a lua do céu e como a gente está com cada uma delas, isso precisa ser entendido para você entender por que você tem TPM, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, vocês me avisem, que aí a gente mata essas dúvidas, a gente conversa sobre isso. Mas então a TPM, ela existe porque a nossa anciã reclamando da qualidade da vida anterior, da qualidade da vida que a gente teve. Mas o que é importante e é bom? A gente tem, toda vez que a gente menstrua, o sangue para de escorrer, a gente entra na fase menina. Ou seja, todo mês, ou 2 vezes ao mês, às vezes, a gente tem a fase, e a gente tem a chance de viver de novo, de fazer melhor pela gente. Essa é a força e ao mesmo tempo é a beleza do ser mulher. Todo mês a gente vai poder reviver, a gente vai poder curar a nossa menina, a nossa mãe, a nossa anciã e assim ter uma boa morte, um bom renascimento para que a gente possa vivenciar aquilo de novo. E esse vivenciar, ele é muito importante, porque a gente aprende o quanto é curador lidar com esses ciclos femininos, o quanto é curador você olhar para a lua e falar assim, nossa, eu tô de lua, né? Eu tô menstruada numa lua cheia. Ou seja, eu tô deixando morrer, né, coisas que envolvam maternidade, que envolvam energias da minha mãe. Eu tô intencionando para aquele sangue que corre, que na minha lua interna eu tô na lua nova, mas na lua do céu tá cheia, é muito mais fácil naquele momento eu refletir sobre como eu lido com a maternidade, eu refletir como é a minha relação com minha mãe e deixar morrer tudo que é ruim. A força que o nosso sangue tem de deixar ir embora tudo que não é bom, não é que ele seja sujo, muito pelo contrário, ele é a coisa mais limpa que a gente pode ter e mais pura. Mas a capacidade que aquele rio tem de escorrer dentro da gente e levar as mágoas e levar as dores que existem há muito tempo dentro da gente é maravilhoso. Mas a gente só reconhece isso quando a gente entende o nosso ciclo, aceita a nossa natureza cíclica e honra ela. Então, eu espero ter falado um pouco disso para vocês, porque eu acho isso muito importante para a gente poder entrar no assunto de cristais para TPM, para que vocês possam entender esse ciclo e eu vou estar aqui aberto para explicar todas as vezes que vocês precisarem, tá bom? E esse assunto ele pode ser incrivelmente longo e pode
refletir em vários outros vídeos, porque a gente tem uns ciclos menores, a gente tem uns ciclos maiores, e cada um deles quer dizer alguma coisa, tá bom? Então, vou entrar agora na parte dos cristais para TPM. Então, espero que vocês tenham entendido o quanto a nossa lua interna é importante com a lua externa e o quanto essa harmonia entre esses dois pode trazer curas profundas para o nosso eu, para o nosso mental, para o nosso emocional e até mesmo para o nosso físico. Eu separei algumas pedras que elas ajudam na TPM, que é essa fase que a gente viu, né? Que os nossos hormônios eles estão realmente não desequilibrados, mas eles estão diferentes do comum. Então, por exemplo, essa pedra aqui, ela é chamada de amazonita. Ela é uma pedra que ela é uma equilibradora hormonal e equilibradora da psique feminina. Ela pode ser usada na TPM porque ela ajuda você a equilibrar os seus hormônios e, ao mesmo tempo, o seu mental. Então você tá se sentindo muito revoltada, tá tudo te incomodando, você tá ficando com algumas dores, porque algumas mulheres têm dores na TPM. Então você pega uma amazonita, você pode levar ela até o seu útero ou até o seu cardíaco e você vai vivenciar com ela a energia dela. O que ela vai fazer dentro da gente? Ela vai fazer a gente avaliar o que realmente é real no sentido de eu tô chateada porque alguém colocou o celular na pia. Aquilo tá me chateando horrores. E aquilo fez eu gritar com todo mundo em casa, aquilo fez eu fazer algo incrivelmente desnecessário. E aí, o que essa pedra faz? Ela faz você entender o porquê aquilo ali, o porquê aquele celular na pia te incomodou. Será que é o celular na pia que te incomodou? Ou é as coisas fora do lugar? Então você começa a entender você através da sua psique feminina. É isso que ela faz. E ali ela vai trabalhando nos seus hormônios, ela vai trabalhando no seu mental. Então, por isso que ela é muito importante na TPM. E claro, na lua, né, quando a gente está menstruada, ela também ajuda muito a aliviar a cólica. Então, ela é uma pedra que eu indico sempre para a mulher ter. Que a amazonita ela vai ajudar você nos ciclos femininos. Ela vai ajudar você tanto na TPM, quanto na menstruação e quanto na menopausa lá na frente, tá bom? Além da amazonita, que na verdade ela é uma pedra de quinto chakra. Quando a gente estuda a cura cristalina ou cristaloterapia, ela é uma pedra que a gente usa aqui, né? Essa aqui tá enorme, porque ela é a minha pessoal de usar durante meu período. Mas eu tenho delas pequenininhas e ela é uma pedra que ela ajuda o quinto chakra, ela ajuda você a dizer não, ela ajuda você a entender os limites, onde você vai botar limite. Porque muitas das vezes a gente se deixa ser invadida por medo de dizer não. Invadida emocionalmente, invadida mentalmente, quando na verdade o não é extremamente importante para limitar o espaço do outro em relação a você. Até onde eu deixo com que o outro chegue e invada ao meu espaço, até onde eu digo não, aqui é o meu espaço. Então ela é muito trabalhada no quinto chakra mesmo. Uma outra pedra que eu tenho, assim, um amor, sabe? Que eu acho que ela é extremamente importante para a mulher vivenciar a TPM dela ou os ciclos dela é a malaquita. Essa malaquita também tá grande, mas eu quis pegar ela para ela poder mostrar a vocês como é que é, né, a frente dela, o verso, não sei se é bem verso, né? Ela também tá grande, porque ela também é uma minha pessoal. A malaquita é a das melhores pedras para aliviar cólica. E ela faz um efeito durante a TPM um pouco diferente do que ela faria durante a menstruação. É claro, e elas sempre vão agir diferente porque você está diferente. As pedras ressoam a nossa energia. A malaquita ela faz você se aprofundar dentro de você. Então, diferente da amazonita, que ela vai direto no seu psique, a malaquita ela vai direto no seu emocional. E o que ela faz com o seu emocional? Ela vai te levar para aquilo que realmente está precisando ser trabalhado dentro de você. Ela vai te fazer uma viagem interna onde o seu
feminino, vai encontrar com ele mesmo e vai dizer onde você poderia estar agindo melhor com você para que você tivesse uma saúde melhor. Se é mais exercício que você precisa praticar, se é uma alimentação melhor, porque são duas coisas fundamentais para o nosso ciclo ser melhor. Uma boa alimentação, um bom exercício físico, que são coisas que a gente deixa para lá, mas é de extrema importância, né? Comer alimentos que regulem nossos hormônios, né? Que a gente vai chegar nessa parte, mas a malaquita ela já te leva para lá. Ela faz você se aprofundar ali. No período menstrual, o que que ela faz? Você encosta ela no seu útero e ela puxa a dor. Ela puxa, sabe? Ela vai. Só que enquanto ela tá puxando, você tá sentindo a dor. Então a dor ela aumenta para que ela possa passar. Enquanto ela tá aumentando, você tá vivenciando os seus 28 dias anteriores. Então você vai vivenciar o que a correria que você viveu, você vai vivenciar toda aquela energia que você ficou correndo de um lado, correndo pro outro, não fazendo nada para você. E é isso que você vivencia com a malaquita. Enquanto isso, ela tá puxando a dor. Depois que passou a dor, que ela tirou a dor, né, que a cólica melhorou, vocês entenderam qual é o processo. E aí você tem a chance de renovar no seu próximo ciclo, né? Mas a malaquita ela se aprofunda. Ela se aprofunda no seu corpo emocional, ela faz você se aprofundar na dor. Por isso que ela é mais difícil de ser usada do que a amazonita, porque ela é realmente uma pedra de autoconhecimento que vai fazer você mergulhar dentro de você para que você possa entender o porquê você está com TPM, o porquê você está com cólica. Ela faz você entender, ela faz você vivenciar aquilo. Custa fácil, mas ela faz. Então, ela nem sempre as mulheres querem usar durante o período. A outra pedra que eu trouxe para vocês, que também é muito comum, é a crisocola. Essa minha crisocola está bem azulada, eu queria ter achado a minha outra, mas eu não achei. Essa crisocola, ela também é uma pedra de quinto. A malaquita é uma pedra de quarto chakra, né? Não que elas precisem seguir essa ordem, mas assim, eu vou falar porque muitas vezes a gente, para vocês pesquisarem em livros, enfim. A crisocola, ela vai ajudar você a entender a mulher que existe dentro de você, que muitas das vezes está acorrentada no seu feminino. Ou seja, a mulher que está aprisionada dentro de você e que precisa sair para que ela possa viver tudo isso que o mundo tem para oferecer. Quando você usa a crisocola, ela libera o seu laríngeo e ela libera o seu cardíaco e o seu segundo chakra, que é o seu útero. Quando você usa ela durante a TPM, ela faz você jogar para fora todas as insatisfações para que você possa olhar para aquilo que está sendo colocado diante daquele espelho, né, que você está jogando para fora, está refletindo em você, na verdade, e assim você entender que existe alguém ali dentro de você que precisa de atenção. Então, ela faz você olhar os seus erros no sentido não do com os outros, mas com você mesmo. Onde você poderia melhorar? Onde você poderia entender melhor você? Eu falo que ela leva muito gente para a sacerdotisa que a gente foi um dia. Porque ela não só faz você mostrar os erros, mas ela também faz você entender que você pode ser melhor e mostra como você pode ser melhor. Ela mostra a mulher que um dia você viveu, ou a energia que um dia você presenciou. Então, ela te leva lá para os seus antepassados, ela faz você olhar para um feminino que de hoje em dia a gente não tem como base, que geralmente é aquele feminino que vai lá para a tenda da lua, ou daquelas sacerdotisas que no templo elas honravam o sangue delas de outras formas. Mas ela faz você olhar para aquilo, entender que você pode fazer isso de uma forma mais contemporânea e assim você consegue equilibrar os hormônios. Então, ela alivia a cólica, mas ela faz a cólica passar, ela não aumenta a dor como a malaquita e nem vai trabalhar diretamente no seu mental, mas ela vai trabalhar como se fosse um sonho. É como se ela levasse você para um inconsciente coletivo. É como se ela fosse fazer com que esse inconsciente coletivo te mostrasse que você pode ser melhor para você, que você consegue fazer tudo isso e ainda assim chegar de noite, se olhar no espelho e falar assim: o que que você merece? Acho que você merece um banho de ervas. Não, acho que você merece uma música, vamos dançar. Ela vai fazer você entender
que no inconsciente coletivo, lá atrás, na nossa memória celular, existiu uma mulher que dançava e que assim ela não tinha TPM. Existia uma mulher que sorria e que cantava e que assim ela não tinha TPM. Então, essa é a questão da cruzacola. Essas três pedras, para mim, são as mais fortes para o processo TPM menstruação, né? Que são as pedras que ajudam você a trabalhar a sua anciã e a sua morte e renascimento, que é quando você está sangrando. Eu só preciso que vocês entendam que a gente só vivencia isso se a gente permite vivenciar isso. Os remédios para cólica que a gente toma não vão fazer a gente entender, porque eles vão passar a cólica, né? Eles vão fazer você sangrar mais, talvez um pouco mais rápido, desescamar o útero mais rápido e não vai fazer você sentir o que está acontecendo dentro de você. Então, se você toma um anticoncepcional, você também não vai saber como é que é o seu ciclo. Então, isso é para quando você realmente está pronta para entender, vivenciar e refletir sobre a sua natureza cíclica. Entender que você é muito mais do que essa mulher que vive correndo de um lado para o outro para poder fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Você pode respirar, refletir, se perceber e ainda assim ser essa mulher que corre para todos os cantos. Então, entender esse processo que a gente vivencia na TPM necessita de uma aceitação da nossa natureza cíclica. Necessita de uma observação sem a medicação alopática para que a gente possa entender o nosso ciclo. Se a gente tá ali com... Como a gente vive numa era onde o remédio ele é algo que virou viral, ou seja, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio, tô com cólica, eu vou lá e tomo um remédio, e eu não percebo quais são os sinais que o meu corpo físico tá dando com aquilo, é realmente muito difícil de a gente observar a nossa evolução física, emocional, mental, energética, porque a gente tá atacando um remédio onde ele vai passar a dor, mas eu nunca vou saber a natureza daquela dor porque eu simplesmente passei, acabei com ela. Assim, não me entendo errado, eu não tô falando que é pra gente sentir dor, não tô falando, não tô fazendo apologia à dor, não é isso, só tô querendo que a gente perceba que para a gente entender o nosso ciclo, isso servindo para todo o nosso corpo, a gente precisa entender a natureza daquela dor. A gente precisa olhar para o nosso corpo e falar assim, o que você está querendo me dizer? Né? Essa cólica profunda, por quê? Esse mal-estar, o que ele está querendo me dizer? Eu preciso mergulhar dentro de mim para tentar entender aquilo que está acontecendo e assim, tentando entender ou chegando pelo menos a uma teoria, aí sim eu consigo perceber e talvez evitar que aquilo aconteça de novo. Né? Mas se eu simplesmente chego e tomo um remédio e deixo para lá, no mês que vem eu vou ter que fazer a mesma coisa. E aquilo vai virar um ciclo vicioso. Mas se antes de eu chegar e tomar um remédio para dor, para cólica, eu tentar entender o que está acontecendo comigo, eu não vejo problema. Eu só, na verdade, estou tentando esclarecer que a não observação do nosso corpo físico faz com que a gente fique mais doente lá na frente, tá bom? Uma outra pedra que eu gosto muito de trabalhar são as pedras da lua, que a gente tem 4 tipos de pedra da lua, tem aqui 3, que é essa aqui, que é uma que parece uma madrepérola, é essa pedra da lua aqui, que ela é a mesma coisa do que essa, só que muda um pouquinho, que ela é um pouco laranja, e essa que é um pouquinho cinza. E a gente tem a siriranca, que ela tem um certo brilho, que eu não peguei ela agora. A pedra da lua, ela tem fases, eu acho isso muito legal, porque ela tem 4 delas. Tem 4, tem 3 aqui na minha mão e tem mais uma. Ou seja, 4 fases da lua. Perfeito. Não é à toa que ela é uma pedra feminina. E aí, eu fiz uma associação que, assim, é muito dos meus estudos com o feminino e muito dos meus estudos com os cristais, né? Que são dois pontos que eu faço há algum tempo e que eu me sinto confiante de fazer essas associações. A pedra da lua mais laranjinha, eu associo a fase da lua crescente, que é a nossa fase menina ou donzela, que é aquela fase pós-menstruação.
Essa fase, essa pedra aqui mais madrepérola, mais marfinzinha, mais branquinha, às vezes ela é mais branquinha, eu associo a fase da mãe, que é a nossa lua cheia. E essa aqui cinza, eu associo a nossa fase anciã, que é a nossa TPM, que é o momento onde a gente está revendo todo o ciclo. E a outra pedra da lua da Sri Lanka, eu associo a todo o ciclo, incluindo a lua, que seria a menstruação. Essa pedra aqui, que é o que a gente vai falar dela, por a gente estar falando de cristais para TPM, o que ela faz você entender? Ela faz entender todo o processo de coisas que você precisa deixar morrer. Então, quando a gente usa ela durante o nosso período da TPM, o nosso período pré-menstrual, ela nos faz encontrar com todas as coisas que a gente precisa deixar morrer durante aquele período que a gente vai menstruar, que é o próximo período. Então, o meu apego a alguma coisa, a minha intolerância a alguma coisa, algum relacionamento que eu tô vivendo, que é um relacionamento que não me faz mais feliz. Ou seja relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, enfim. Algum relacionamento que eu tô vivendo que não me faz feliz. Essa pedra, ela faz você entender, ou melhor, ela te mostra alguns tipos de relacionamentos, alguns tipos de coisas que você precisa deixar dentro de você morrer naquela menstruação que tá vindo. Ou seja, ela te alerta o, o que que poderia, o que que você poderia vivenciar durante o próximo período que vem, após a sua o seu período pré-menstrual, que é a menstruação, e como você poderia usar aquela menstruação para poder realmente desapegar ou deixar embora coisas que nos fazem bem. Porque é isso, pensa que a menstruação, ela é uma pequena morte. E essa pequena morte, o que que precisa morrer? É o seu egoísmo, a sua intolerância, a sua tristeza, a sua depressão? O que que precisa morrer? Quem vai te contar isso? É a anciã. Então, ela é a sabedoria da anciã. Essa pedra, eu uso ela como a sabedoria da anciã. Ela é aquela que traz, é aquela parte nossa que é sábia, que sabe o que, que precisa ser feito, mesmo que a gente não acesse essa parte sempre. Porque eu percebo que, inclusive nas minhas vivências, o quanto é difícil para as mulheres aceitarem a anciã delas. Porque a anciã, ela é muito sábia, mas ela dá a sensação de que após ela vem uma morte. E o quanto é difícil para as mulheres aceitarem essa fase. Então, quando eu falo que essa fase para mim é anciã, elas falam, eu prefiro chamar de feiticeira, né? Tudo bem, você pode chamar como você quiser, mas essa é a fase que vai te dizer o que que durante a sua menstruação, ou a sua lunação, ou como você gostar de chamar, ou seja, quando você estiver sangrando, o que que pode ser liberado do seu corpo físico, emocional, energético, tá bom? Então ela ajuda muito nessa questão. A água também ajuda muito. A água é muito importante para o nosso feminino, para nossa vida, né? Não só para o nosso feminino, mas para todos nós. E aí a gente tem um cristal que todo mundo é muito fã e que não que ele necessariamente ajude nesse período, mas ele ajuda a você entender onde você precisa se valorizar mais, que é o quartzo rosa. O quartzo rosa, ele ajuda você a perceber a falta de amor que você às vezes não tem, melhor, a falta de amor que às vezes você tem por você. Então, ele te alerta de onde você poderia se amar mais. Se é na fase anciã, se é na fase menina, se é na fase donzela, se é durante o seu período de morte e renascimento, porque nesse período de morte, que é a nossa menstruação, às vezes a gente não se dá essa pausa. O nosso ritmo está diminuindo. Adolescente ou menina, a gente tá como? Pensa na vida, né? A gente adolescente, a gente faz tudo. De hoje em dia eu olho pra mim, assim, no passado, eu penso, gente, como é que eu fazia tanta coisa? Né? Como é que eu, adolescente, conseguia, sei lá, eu fazia milhões de coisas. Hoje em dia eu penso e falo assim, gente, não dou conta de pensar, eu tô cansada. Então, porque a gente criança e a gente adolescente, a gente consegue dominar o mundo. A energia que a gente tem é muito grande.
Quando a gente chega na fase mãe, a gente ainda tá com energia, mas a gente tá focando a nossa energia para outras coisas. Então a gente ainda tem muita energia, mas é uma energia mais focada, né? Mais direcionada e ao mesmo tempo mais ponderada, né? Se isso vai me cansar muito, não vou fazer tanto. A gente já consegue entender. Quando a gente chega anciã, nosso ritmo diminuiu. A gente já começa a pensar se vale mesmo a pena a gente investir energia em determinada coisa. Então, a nossa anciã, ela que é esse período pré-menstrual, a gente começa a pensar: ai, vai ter festa? Será que essa festa vale mesmo a pena? Exatamente isso. Se a gente estivesse na fase donzela, claro, toda festa vale a pena. A gente ia sem pensar. Não, se a gente já vai avaliar, calma aí. O que vai ter nessa festa? Quem vai estar lá? Essa é a nossa anciã. Quando a gente está no período de morte e renascimento, a gente já não quer mais, a gente nem avalia, a gente já está ali naquele processo da lentidão, é o processo de eu quero ficar na minha, eu, eu quero me reservar, porque a mulher, realmente, quando ela está menstruada, ela está completamente aberta. E essa abertura, se ela sabe usar, é muito bom, mas você quer se recolher. Você não quer ir numa festa, você não quer. E vivenciar um show onde vai ter 3.000 pessoas quando você está de lua e você realmente entende esses ciclos lunares, porque você está morrendo, você quer pensar ali naquele processo, o que eu preciso deixar embora, né? Você está em um outro ritmo. E esse outro ritmo, quando ele é respeitado e olhado e honrado, você percebe o quanto você consegue fazer coisas durante um mês. Porque você vai entender as coisas que você precisa fazer de acordo com as fases que você vive. Então você não vai tentar dominar o mundo quando você está sangrando. Por quê? Porque você está mais lenta. Mesmo que você não observe isso, mesmo que você nunca tenha honrado seu feminino ou entendido nada do que eu estou falando aqui, quando você está de lua, você tá mais lenta. Você tá mais lenta porque você tá sangrando, porque você tá morrendo, porque existem coisas que estão sendo trabalhadas em você, você querendo ou não, porque a natureza do nosso corpo é sábia. Então, você tá mais lenta. Claro que quando você observa, que você honra, é muito melhor, porque você aproveita aquele momento. E aí você não vai para um lugar onde tem milhões de pessoas, né? Onde você vai estar lá canalizando toda aquela energia, porque o nosso sangue ele faz com que a gente esteja ali purificando. Então, quando a gente for falar sobre menstruação, vocês vão entender um pouco mais do que eu tô falando sobre isso. Você começa a respeitar essas fases. E aí, o que o quartzo rosa faz? Onde foi que você não respeitou essas fases e onde você precisa colocar mais amor em você? Então, eu preciso colocar mais amor na minha anciã, porque a minha anciã, eu desprezo muito minha TPM. Então eu uso ela nessa fase. Aí eu desprezo muito a minha menina mágica, porque eu não quero ficar. Eu sou muito rabugenta, eu não gosto dessa fase onde eu quero fazer tudo, onde tá todo mundo muito feliz. Eu sou rabugenta. E se você é rabugenta ali, sabe por quê? Porque você era uma criança rabugenta. Você teve uma infância difícil. Obrigaram você a crescer rápido demais. Então, quando você sai da menstruação, você não tá feliz, alegre, querendo sorvete de chocolate. Você quer que passe logo, sabe? Por que você quer que passe logo? Porque não deixaram você ter a infância que você queria lá atrás, quando você era criança. E aí, você não sabe vivenciar aquela fase. E aí você fica emburrada. E aí você vai levando essa emburração, essa energia mais pesada para todo o ciclo. Então, o quartzo rosa é necessário, tá bom? E você pode usar ele na TPM para te mostrar, porque lembra que a TPM é uma reflexão dos ciclos anteriores. E agora a gente vai falar de uma pedra que eu fiz um texto, inclusive pelo Portal do Bem, sobre a rodocronzita. Deixa eu ver se eu aproximo ela da câmera, porque ela é meio rosada. Olha. Calma aí. Ela é um rosa branquinho, meio cinzinha. Rodocronzita. A rodocronzita, ela é o que eu chamo de pedra do perdão. E ela é uma pedra que ela ajuda muito você a entender, a perdoar e ao mesmo tempo a se conectar com a sua ancestralidade e o que você traz das mulheres que vieram antes de você. Por isso que o texto que eu faço dela é ela nos ovários. E eu gosto de usar muito ela nos ovários no meu período pré-menstrual.
porque ela faz com que eu entenda o que eu vou ter que liberar dos meus ancestrais no meu período menstrual. Então eu uso ela nos ovários todo dia antes de dormir, que é uma forma que vocês vão ter de usar de todas essas pedras, que eu vou explicar quais são as formas. E eu uso ela todo dia antes de dormir para que vocês possam, para que essa pedra possa fazer com que a gente entenda quais são os padrões que eu trago do feminino que veio antes de mim. Então, às vezes eu tenho sonhos, às vezes eu acordo tendo a intuição de que a minha mãe, ela achou ficar grávida ruim. Para ela, a gravidez foi ruim. Então, no meu período de mãe, eu tenho uma dificuldade de criar, de gestar, porque é um padrão que eu trago da minha mãe. Eu digo de gestar não necessariamente criança, porque a gente, mulher, gesta tudo. A gente pode gestar um projeto, a gente pode gestar um livro, a gente pode gestar uma dança, a gente pode gestar tudo. A gente gesta. O nosso útero é fértil e ele gesta. E a rodocronzita ajuda a gente a entender isso. Então, por isso que eu gosto de usar ela no período pré-menstrual, porque é o período onde a gente está refletindo sobre os nossos dias anteriores e sobre o que a gente pode liberar ou o que a gente pode deixar morrer naquele período que vem pós, que é a menstruação. Tudo bem, eu expliquei algumas pedras que são as mais comuns, mas aí vocês já vão ter algumas para vocês trabalharem e vão me passando o que vocês estão sentindo com cada uma delas, tá bom? Agora, o que a gente vai falar um pouco? A TPM, ela faz a gente refletir. E o que evita a gente ter TPM? Uma boa alimentação. Uma boa alimentação, ela fala de verduras, ela fala de frutas, ela fala de alimentos que venham da terra, que venham raízes. E aí a gente entra lá pro inhame, que é maravilhoso para evitar TPM. Eu digo por experiência própria, o inhame é muito bom para os nossos hormônios. E amora, eu vou falar do chá de amora ou da tintura de amora, que é uma das coisas que eu tenho vivenciado e tem sido para mim algo incrivelmente maravilhoso. Apesar dos cristais eles me ajudarem muito, quando você associa cristais e ervas para se tratar, né? Porque na ginecologia natural a gente associa cristais, ervas, argila e a gente vai associando várias coisas que ajudam, que são coisas da terra, que ajudam o nosso feminino, que ajudam a melhora da nossa qualidade de vida. A alimentação é uma. Então, o inhame, ele vai ajudar os seus hormônios a se equilibrarem, assim como o chá de amora, que vai ajudar você a ter um equilíbrio hormonal e evitar a TPM, que se for um desequilíbrio hormonal, é claro que tem toda essa história que a gente vivenciou, mas ele já é uma ajuda também para o nosso corpo físico, para os nossos hormônios. Ele evita com que a gente tenha uma cólica muito grande, porque ele está fazendo com que o nosso corpo se equilibre, né? E, ao mesmo tempo, ele ajuda com que a gente tenha uma menopausa mais saudável. Então, tem estudos sobre mulheres que tomam amora desde os 28 anos, desde os 29 anos, e vão tomando uma xícara de amora por dia, para quando chegar na menopausa, elas não terem aquela fase do calorão, aquela fase difícil da pré-menopausa, né? Então, a amora, ela ajuda muito. E então procurem uma tintura de amora, procurem um chá de amora, procurem uma nutricionista que ajude vocês a entender esse processo feminino dos hormônios. Isso ajuda. O exercício físico também ajuda o nosso corpo. E quem traz essas coisas pra gente é a malaquita, né? A malaquita, a amazonita, todas as pedras que fazem a gente refletir sobre onde a gente poderia agir melhor com o nosso corpo. Então, às vezes você vai estar de TPM, você vai estar falando assim, nossa, eu queria tanto comer um chocolate, que dá vontade, né? Dá muita vontade de comer chocolate. Mas aí você vai perceber que aquele chocolate, será que ele vai me fazer bem? E aí você começa a entrar numa guerra interna. O que é isso? É o cristal te falando pra você o que é bom, o que é ruim. E, e o que é essa ânsia por doce também? Quando a gente está na TPM, a gente tem uma ânsia por doce muito grande. É a necessidade que a gente tem de jogar uma coisa que deixa a gente mais feliz. Por quê? Porque nas fases anteriores a gente não ficou feliz. Então, ali, naquele momento de reflexão, a gente quer aquela felicidade. O que é o chocolate? Né? Deixa a gente super feliz. Pelo menos eu, como chocolate, fico super feliz. Então, essa força por doce. E quando você percebe que você começa a organizar isso, é incrível. A vontade por doce diminui.
Diminui muito. Você até tem às vezes, mas não é aquela ânsia. Antes, quando eu era mais adolescente, eu comia uma barra de chocolate na TPM, sabe? Comia mesmo, assim, e não melhorava. Porque eu queria mais, mais, mais. Quando eu fui observando os meus ciclos, conforme eu fui trabalhando com a ginecologia natural, com o feminino, com as pedras, isso passou. Eu sinto vontade de comer chocolate, mas eu como um pedaço e passa. Então, e se eu tô num período onde eu tô comendo mais do que eu como normalmente, eu já começo a perceber o que que eu fiz durante os dias para frente da minha pré-menstruação, que aí hoje, agora, eu tô precisando dessa ânsia por chocolate, como por exemplo. Aí eu penso, na minha menina mágica, ela queria tanto um sorvete de chocolate, eu não dei, porque eu tava com tanta tarefa para fazer, e agora eu quero suprir aquela necessidade dela lá. Então, você começa a avaliar os seus ciclos através daquilo que você tem vontade de comer, daquilo que você tem vontade de fazer, né? E isso é muito legal. Você está se observando, você não está só vivendo, você está tendo consciência plena do que você está fazendo. Agora, como a gente usa essas pedras? Eu dei uma dica para vocês, né, que vocês já podem usar no cardíaco, no útero, mas eu vou dar mais algumas dicas. É importante durante o dia vocês terem uns 5 minutos para vocês. 5 minutos. 5 minutos antes de entrar no banho, 5 minutos antes de dormir, 5 minutos para você pegar na pedra, colocar ela no ventre ou no cardíaco e respirar. É isso. Esses 5 minutos vão fazer diferença lá na frente. Porque o que que a pedra vai fazer? Ela vai fazer você refletir que você precisa de mais tempo. E aí você vai cada dia mais dando mais tempo para você. Vocês podem colocar elas para dormir também, né? Colocou, como eu falei, a rodocroseta nos ovários. O quartzo rosa, ele pode ser no cardíaco, mas ele também pode ser no útero. Todas essas pedras vocês podem botar no útero, todas elas, não tem problema. E vocês podem dormir com elas no ventre, para quem dorme de barriga para cima, ou de lado, encostando ela no ventre, ou no cardíaco, não tem problema. Deixa com que o cristal, ele guie você. Porque eu acredito muito na sabedoria do reino cristalino. Porque os cristais, eles têm ressonância com os minerais do nosso corpo. Lembra que boa parte dos minerais que fazem as pedras existe dentro do nosso corpo. E por isso eles ressonam. Então, às vezes, você está com vontade, sei lá, de botar a pedra no pé. Bota, porque é a sabedoria que existe do seu corpo ressonando com a sabedoria que existe dentro da pedra. E aí os dois juntos sabem o que tem que fazer. Uma das coisas que eu quero deixar muito no vídeo de hoje é você acreditar que o seu corpo é sábio. E acreditar que quando você para ouvir o seu corpo, você consegue nitidamente entender o que está acontecendo com você e como você pode melhorar ele. Além dos cristais, a gente tem elixires, né, que são uma espécie de floral, só que não são feitos com flores, são feitos com cristais. Por isso que a gente chama de elixir cristalino, que ajuda na TPM, que aí eles usam algumas pedras que ajudam a fazer um líquido, né, que não é uma água energizada, como muitos fazem. Na verdade, é uma água que ela é destilada, que durante algum tempo ela vai soltando os cristais ali em contato, vai soltando os minerais físicos deles. Então, tem um processo que ajuda na TPM, você vai pingando, e esse efeito que a gente tem de se conectar com a pedra, a gente vai ingerir. Isso também é muito legal e tem um efeito muito bom. Né? Então, quando eu estou numa TPM mais agressiva, eu começo a usar já o meu elixir, eu percebo que ele resolve, que ele ajuda, porque às vezes a gente está num momento de estresse tão grande na nossa vida que a TPM ela só vai refletir mais, ela só vai intensificar mais aquele estresse que a gente está vivendo. E aí, às vezes, é um estresse tão grande que que faz a gente parar de ver as coisas como elas realmente são e começa a enxergar pelos olhos daquele cansaço, daquele estresse que a gente viveu nas últimas semanas. Então, cuidem do corpo de vocês. Percebam que o corpo de vocês ele reflete aquilo que vocês estão sentindo emocionalmente. A saúde do nosso corpo, ela depende da gente, ela depende de como a gente se comporta com ele, de como a gente cuida dele. Esse corpo aqui, ele é o nosso veículo nessa terra. Ele é aquilo que dá todas as nossas sensações, sentidos, ver, ouvir,
falar, sentir, pegar, né, cheirar. E se a gente valoriza tudo isso, a gente tem uma saúde melhor. A gente tem uma saúde física melhor. A gente vai ter mais disposição. Então, avalie você. Se você está tão cansado, por que esse cansaço todo? Se você tem que diminuir o ritmo do trabalho, diminui. Se você está se sentindo esgotado sem fazer nada, pergunta ao seu corpo por quê. Qual é a energia que você está carregando dentro de você que está sugando tanto você ao ponto do seu corpo físico já não tá dando conta dos seus afazeres do dia a dia? Se pergunta se você está olhando para as suas fases e para os seus ciclos de uma forma com amor, com amorosidade, ou se você está olhando isso com uma forma negativa, olhando e falando, nossa, ser mulher é muito chato. Eu mudo toda hora. Tenta olhar para todo o nosso processo cíclico feminino de uma forma com mais amorosidade, com mais a oportunidade de ser diferente nessa terra, nessa vida, nesse momento que a gente está vivendo. Então, se a gente consegue olhar para o nosso mês, para os nossos 28 dias, para o nosso ano, com mais amorosidade, a gente vai ter tudo que a gente precisa. A gente vai ter disposição para trabalhar, a gente vai ter disposição para cuidar daqueles que precisam da gente, para se cuidar. A gente vai conseguir olhar mais, com mais amor para a nossa vida. A gente só precisa entender como usar todo esse conhecimento que é ser mulher. É igual quando a gente inicia um jogo e a gente não sabe jogar. Aquele jogo pode ser muito legal, mas a gente precisa aprender a jogar. Se a gente não sabe como jogar, ele vai ser um jogo chato. A gente vai falar, gente, que saco isso. Né? Não quero jogar isso porque é muito chato. Aí a gente aprende e passa a ser muito legal. É a mesma coisa o corpo feminino. De olhar, ele pode parecer chato, porque muda, porque as regras são difíceis, e esse negócio de observar, de olhar, de saber o que tem que morrer é muito chato. Mas quando você entende e que você começa a olhar para ele, você percebe, nossa, esse jogo pode ser muito legal. Adorei a comparação. Esse jogo pode ser muito legal. Né? Jogar com o meu corpo, sentir o meu corpo, refletir o meu corpo, fazer, nossa, ter a chance de mudar 28 dias depois, de ser diferente. Se esse mês eu não conseguir, mês que vem eu consigo. Nossa, ter essa chance é um presente divino. É um presente maravilhoso da Terra que criou o nosso corpo. Poder ser diferente todos os meses. Então, que hoje vocês levem esse conhecimento para a vida de vocês. Reflitam sobre tudo que eu disse, reflitam do que desse curso saiu verdadeiro para vocês, reflitam sobre como pode ser maravilhoso ser mulher, reflitam sobre os desafios que você traz dos seus antepassados e reflitam o como é a sua TPM, como ela pode ser diferente. Eu espero que nesse conhecimento assim, eu tenha ajudado vocês. Espero que esse vídeo tenha sido um vídeo muito proveitoso e que vocês possam aproveitar cada conhecimento daqui e explorar cada vez mais todos os outros conhecimentos que tem pela frente, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Eu vou fazer uma meditação para a gente poder se conectar com o nosso ventre agora e, ao mesmo tempo, entender esse processo que o nosso feminino necessita, tá bom? Para que a gente possa ser cíclicas e, ao mesmo tempo, ser amorosas e ser divinas, porque somos de uma forma com aceitação, que a gente possa aceitar, tá bom? Respira. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Sente o seu útero. Independente de você ter útero ou não, existe uma energia muito forte aí. Essa energia, ela é cíclica. Respira. E que nesse momento, o seu útero, ele vai te levar para uma jornada. Uma jornada na lua.
nas fases da lua. Então, bem devagar, você vai começar a pensar na sua criança interior. Vai começar a pensar na sua menina mágica. O que você queria fazer quando você era criança? Qual era o sonho que você tinha? Quais eram as cores que você gostava? Qual era a brincadeira que te fazia sorrir? E vivencia por alguns segundos tudo que te fazia sorrir quando você era criança. Então pensa agora na sua maternidade ou na sua mãe. E pensa no que isso representa para você. Talvez você quisesse que sua mãe fosse mais amorosa, ou que ela tivesse mais presente. Ou talvez você queira ser uma mãe mais amorosa. Ou talvez uma mãe que dê limites, que seja mais limitadora, que diga não. O que te deixaria feliz nessa fase? O que te deixaria feliz? O que você deseja gestar hoje? Qual é o projeto que você deseja gestar? Qual é o sonho que está dentro de você que precisa ser gestado? Então, respira e aí você vai pensar, visualizar a anciã que você vai ser um dia. Como é que vai ser você, velhinha? O que você vai fazer? Você vai sentar numa cadeira de balanço, vai olhar o céu, você vai assistir filme, você vai gostar de dançar, você vai cuidar das plantas, você vai jogar baralho. O que você, anciã, quer fazer? Respira. Então agora você vai pensar no que você precisa deixar morrer dentro de você. Quais são as coisas, as lacunas, os apegos, as relações negativas que precisam morrer? E você vai visualizar
todas elas saindo do seu corpo em forma de sangue, como sangue menstrual que vem das nossas entranhas, escorre pela nossa vagina e desce até a terra. E todas as coisas que você precisa desapegar vai com esse sangue, vai saindo com esse sangue e sendo absorvido pela terra abaixo de você. E você vai dizer: eu me livro da dor para abraçar o amor. Eu me livro da tristeza para abraçar a alegria. Eu me livro da raiva para abraçar a compaixão. E você vai encontrar agora com você mesma, do jeito que você é agora. E você vai dizer para você o quanto você merece realizar todos os seus sonhos e desejos. O quanto o seu ventre é merecedor de viver esses ciclos durante o mês. O quanto você é merecedora de observar o quanto você é filha da lua. Respira. Quando você se sentir pronta para olhar para você de verdade e honrar todos os seus ciclos, você vai abrir os olhos. Gratidão a esse trabalho de hoje. Gratidão a você que disponibilizou o seu tempo para poder estar assistindo esse vídeo, para poder estar entendendo um pouco mais sobre o seu feminino. Gratidão por receber essas informações de coração aberto, de mente aberta. Esse trabalho que eu faço com o feminino, do resgate do útero, da observação feminina sobre o seu corpo, da ginecologia natural, das curas cristalinas, eles são voltados para a evolução humana, para que a gente possa se sentir cada vez mais evoluindo no nosso processo vivencial nessa terra, cuidando não só do nosso espírito, mas de todo o que ele traz, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, nosso corpo mental. E compartilhar isso, compartilhar um pouco disso com cada pessoa, para mim é uma grande evolução, é uma grande missão. E eu espero que os seres cristalinos possam ajudar cada uma de vocês no processo, que vocês vivenciem cada vez mais a sua natureza cíclica e que vocês honrem cada vez mais o feminino de vocês. Gratidão por esse trabalho, gratidão por estarmos juntas. Espero poder ter ajudado, espero poder estar com vocês em outro momento. Gratidão. Eu sou a Auriel dos Anjos e assim falei. E deixo um beijo enorme no coração e no ventre de vocês. Que a energia da lua e dos seres cristalinos possam estar com você nessa jornada. Gratidão. Arrom.